E vem conferir a crítica do filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho. E em 1991 chegava nos cinemas o filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho. E tem alguns filmes que eu acho que quando a gente olha pra trás, depois de um tempo que ele lançou, a gente pensa, nossa, como isso aconteceu? Como os astros se juntaram para isso realmente acontecer no cinema? Essa mistura de elenco com o diretor. É como, por exemplo, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás e ver que lançou um filme do Pinóquio do Guilherme Del Toro, onde, através do Guilherme Del Toro, você pensa, um diretor tão grande, tão fora da casinha, e ele entregou um filme do Pinóquio, e é isso que faz um filme ser tão diferente, e é isso que faz um filme ser tão especial. Um diretor de um nível tão alto, ganhador do Oscar como Guilherme Del Toro, colocando a sua visão dentro do Pinóquio. E é isso que faz ser diferente e interessante, mas ao mesmo tempo é o que faz o filme ter um elemento a mais, alguém fora da casinha, alguém que sabe trazer algo a mais, trazer o seu elemento e contar a sua história atualizando ela. Pra mim, Hulk, A Volta do Capitão Gancho é a mesma sensação nos anos 90 quando lançou o filme. Óbvio, quando o filme lançou eu nem tinha nascido ainda, que eu sou de 97, mas eu já vi esse filme várias vezes, porque desde que eu sou pequeno ele passa várias vezes na TV e é um filme que eu gosto muito, tem um carinho muito especial. Mas por que eu falo que esse filme também são os astros se juntando pra ter algo que dificilmente aconteceria de novo? Porque desde os nomes de quem tá na direção até quem tá nome a nome no elenco, você vê como tudo era muito forte e é algo que é até difícil de pensar hoje em dia, juntar tantas estrelas para um filme do Peter Pan. Começando pela direção. A direção desse filme é simplesmente de um dos maiores cineastas da história do cinema, Steven Spielberg. E isso é muito importante para esse filme funcionar. A forma como ele brinca na sua direção de contar sua história faz com que o filme tenha uma leitura própria. Ele tem uma linguagem própria, na verdade. Desde a forma quando o Peter chega no mundo, na Terra do Nunca, onde ele mostra muito bem aquele cenário onde vivem os piratas, que é algo que você vê que é algo que passa uma sensação de ser algo cenográfico, mas muito criativo, porque ele usa muitos efeitos práticos, nada ali é computação gráfica praticamente, e aí cria algo mais real. Claro, o fundo é muito computação gráfica, e quando a gente vê a Terra do Nunca, tem muito CGI, então dessa forma acaba acontecendo de obviamente ficar bem falso, até porque a gente estava nos anos 90, mas o cenário é muito criativo, a forma como ele coloca o cenário, a forma como o Spielberg consegue trabalhar aquele cenário e fazer com que fique vivo. A forma como você vê que a direção é inteligente, desde a primeira cena, quando ele mostra um ângulo muito aberto daquela área dos piratas, onde vai ter o Capitão Gancho, ele mostra o crocodilo, e aí aquilo vai ter uma importância final. Como diretor, de novo, ele já mostra desde sempre a sua habilidade de contar uma história. Desde a forma do começo da Terra do Nunca, quando eles entram, como ele consegue apresentar muito bem elementos que vão ser usados depois, elementos daquele lugar, como ficou decadência naquele lugar, até no ponto como você chega na área dos meninos perdidos. Toda a diferença de um lugar para o outro é uma linguagem de cinema que mostra muito a diferença dos lugares, de quem vai estar lá, dos personagens. Ele consegue contar muito bem através da vestimenta dos personagens, através dos lugares, até meio que da fala deles, como é a característica de cada um. E isso funciona muito bem. Mas não é só nesse momento que a direção funciona muito bem. Não é só na Terra do Nunca que a inventividade que o Spielberg tem. Ele também funciona muito bem na parte da direção antes disso. Como ele brinca na parte da casa, do Peter, da parte de como ele brinca até com algumas piadas, com a brincadeira com o Peter, tudo funciona muito bem. A forma como ele brinca, mostrando também as sombras o tempo inteiro, a casa, a forma como ele apresenta o sininho, tudo é muito interessante. A inteligência e a forma como conduz a história, o Steven Spielberg, faz com que ele seja um filme, muitos momentos sérios no começo dele, não perca o momento de passar uma mensagem, mas ao mesmo tempo, ele faz com que todo momento você lembre a Terra do Nunca, todo momento você lembre daquela fantasia que o Peter Pan tem. Então na parte de direção, eu adoro esse filme. Como ele é inventivo em usar as câmeras, como ele é inventivo em contar a história e como ele é inventivo em conduzir os seus atores. E falando em atores, a gente entra no outro ponto que eu falei, que é os astros se juntando. Porque o trio principal desse filme é de encher os olhos. É algo que de ator só de nome muito grande. Começando com o Capitão Gancho, que é feito pelo Dustin Hoffman. E Dustin Hoffman, nesse papel, entrega um Capitão Gancho diferente do costumeiro. Ele entrega aquele exagero e aquela parte mais debochada que o Capitão Gancho tem, mas ao mesmo tempo ele consegue brincar, trazer algo cartunesco pra ele, que eu gosto bastante. Eu acho que o Dustin Hoffman foi o perfeito nesse papel. E ele consegue entregar uma boa personagem, uma característica própria pro Capitão Gancho dele, mesmo tendo muita maquiagem, muita peruca e muita vestimenta. Algo que poderia atrapalhar a sua atuação. Mas não é isso que acontece aqui. Dustin Hoffman consegue entregar um excelente Capitão Gancho nas falas, nos trejeitos e até um pouco o exagero do Dustin Hoffman que ele entrega nos seus papéis funciona muito bem aqui.
Outra pessoa que tá muito bem no seu respectivo papel seria a Julia Roberts como Sininho, ou Tinkerbell. A Julia Roberts, ela tem um papel um pouco mais difícil e a atuação dela é um pouco mais complexa aqui. Porque, de novo, a gente tá em 1991. Se hoje em dia é muito fácil conduzir uma cena, colocar um CGI, colocar uma pessoa atuando com outra em cena, na época não era bem isso que acontecia. Então, se você reparar nas cenas da Julia Roberts, ela é muito isolada. Poucos momentos ela realmente está com o Peter, ou ela está com os meninos perdidos. Tirando uma cena específica, onde ela realmente está cara a cara com o Peter Pan, o resto das cenas da Sininho, ela é muito mais sozinha, isolada. Você vê que a Julia Roberts teve que fazer a maioria das suas cenas num fundo verde, sozinha, e criando aquilo. E mesmo assim, ela conseguiu entregar a inocência da personagem, ela conseguiu entregar a parte mais doce que a personagem tinha que ter, e entregou muito bem esse papel, sendo que, de novo, ela estava praticamente sozinha em todas as cenas. E a gente chega na cereja do bolo, na verdade, ao ponto principal do filme, e que é a alma do filme todo, que é o Peter Pan, feito simplesmente por Robin Williams. Eu não preciso nem falar quão incrível é Robin Williams atuando, quão incrível ele consegue fazer nos seus trejeitos e na forma como ele fala, na forma como ele atua, consegue entregar muito bem papéis diferentes, mais dramáticos, de mais comédia, e é um ator que hoje em dia faz muito falta. Infelizmente ele já faleceu. E na época que ele fez esse Peter Pan, você consegue ver a diferença dele do filme do começo ao fim. No começo do filme, ele tem um certo humor, uma certa brincadeira que o Robin Williams nunca perdeu. Mas quando você vê que ele ainda é um empresário que tá preso muito ali, ele tem que ficar irritado, ele tem que parecer que é alguém que não consegue mais se divertir como se divertia antes, perdendo aquela essência dele ser o Peter Pan, é muito interessante. Ele entrega alguém mais rabugento em alguns pontos, alguém mais sério, alguém que parece que perdeu um pouco da luz do que tinha antes. Mas o tempo inteiro ele faz a parte da movimentação corporal que faz com que você entenda que existe alguém dentro dele, aquela alma existe dentro dele. E aqui não é diferente. Ele queria. E quando ele volta pra Terra do Nunca, quando ele vira o Peter Pan, você vê que ele entrega uma outra atuação, a atuação do Robin Williams mais solto, mais feliz. Então, de novo, juntando todo esse trio, você já tem mais um fator que é o Steven Spielberg conduzindo esse elenco. Ele consegue conduzir muito bem, ele consegue fazer com que o filme se desenrole bem com esse elenco e ele consegue colocar muito bem eles em tela. Ele consegue também ser muito inventivo, de novo, na parte do CGI e na parte de como vai usar os cabos e a parte de voar. Porque isso é uma coisa que você sempre pensa. Em algum momento o Peter Pan, quando ele voltar a ser o Peter Pan, ele vai ter que voar, vai ter que fazer que as coisas funcionem bem em tela. E ele funciona muito bem com bastante dinheiro, mas com uma época que não era tão fácil fazer essa movimentação e não parecer falso. Aqui o Robin Williams voa pela cena e você acredita que ele realmente está voando ali. Outra coisa que ele também faz muito bem é usar tão bem o recurso e a parte da maquiagem, dos efeitos práticos, que tudo aquele universo místico e fantástico da Terra do Nunca acaba funcionando pra você. Pra quem tá assistindo o filme, aquele universo é mágico e fantástico como ele deveria ser. Eu elogiei esses três atores, mas eu tenho que falar que os atores mirins aí é um problema. Porque o Jack e a Meg são dois atores que pra mim não funcionam muito bem. Eles são jovens aqui, mas não vão muito bem. E os Meninos Perdidos, apesar de ter um certo carisma, é legal ver eles ali. O Rufio, por exemplo, é um ator que não conseguia entregar muito bem. Ele tá bem caracterizado, você entende a alma e o espírito dele ali, mas o ator ele é muito difícil na parte de atuação. Então os atores mirins entregam uma dificuldade ali. Um outro problema desse filme pra mim é que ele demora um pouquinho pra engrenar. E ele é maior do que ele deveria. 2 horas e meia de filme não era necessário. O filme poderia ser um pouco menor. Em alguns momentos ele fica um pouco enjoativo. Em alguns momentos eu acho que também a mensagem não fica tão bem clara como poderia. Principalmente no ponto do Jack e do Capitão Gancho. Queriam criar uma ligação pra mostrar como qualquer pessoa que fosse figura paterna pro Jack fosse melhor do que o Peter Pan naquele ponto. O Peter Benning, como diria no filme. Mas, pra mim, não funciona muito bem, porque a atuação do ator que faz Jack não é tão boa. Eu acho que não tem tantos momentos de Jack, Capitão Gancho, pra você entender esse amor que ele sentiu por ele. Apesar da Terra do Nunca ser um momento onde você não sabe o tempo e espaço, você poderia trabalhar um pouco melhor isso. Eu também senti falta de explorar um pouco mais a Terra do Nunca. Eles mostram um pouco da Cereza, uma cena muito boa, mas eu senti falta de ir um pouco mais a fundo e aprofundar mais nesse ponto que eu sempre gosto. A mim parece que só tem 2 cenários da Terra do Nunca, os Meninos Perdidos e o Capitão Gancho. E também a forma como a localização fica ali não me agrada muito. Até tem uma parte que tem uma música que eu acho que também não encaixa muito bem. O filme tem alguns momentos que eu acho que poderiam ser cortados. Aí, mesmo assim, é um filme que eu gosto muito. Gosto muito pela trilha sonora, gosto muito pelos atores e as atuações, e eu gosto muito pela direção do Steven Spielberg, que é, como sempre, um show à parte. É um filme que tem problemas, obviamente não é nem de perto o melhor filme do Spielberg, mas é um filme que ele consegue entregar uma boa mensagem, e de novo, eu acho que
tem que existir filmes assim, filmes fora da casinha. Por exemplo, Malévola, que é um filme que eu, por exemplo, não gosto, eu gosto muito da ideia do filme. Eu acho que é um filme que ele traz uma ideia diferente fora da casinha, que a gente tem que ver, mas precisa de pessoas criativas para conduzir essa história. E é o que o Spielberg faz daqui. Uma ideia de e se o Peter Pan realmente crescesse? E se ele perdesse a magia que ele tem? Como seria isso? Eles apresentam essa ideia, trabalham nessa ideia e conduzem durante o filme inteiro, e você entende, a mensagem final é muito bonita, é muito impactante, no sentido de a gente precisa crescer, mas a gente nunca pode perder o nosso espírito de criança. Concluindo, Hulk, A Volta do Capitão Gancho é um filme que tem uma direção fantástica do Spielberg e um elenco fantástico, uma mensagem poderosíssima e uma ideia fora da casinha que sempre me agrada. É um filme que eu vi várias vezes, mas eu admito que vendo agora um pouco mais velho, fazia um tempo que eu não vi esse filme, eu senti que teve mais problemas do que eu lembrava, em questão de como conduzem a narrativa em alguns pontos, algumas ideias que eu acho que não foram tão bem desenvolvidas, o elenco mirim realmente não é bom, é difícil de aceitar eles, e também o começo do filme é um pouco arrastado, sem contar que o filme podia ser um pouco menor, mas mesmo assim, eu acho que é aquele filme que ele consegue trazer a aventura que o Peter Pan consegue trazer em todos os seus filmes, uma mensagem forte e poderosa que funciona ao longo do filme e que também acaba ficando na cabeça tanto de crianças como para adultos, e é um filme que, de modo geral, vale a pena assistir ainda hoje em dia. E por isso que eu fecho o filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Hulk, A Volta do Capitão Gancho? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.